que nós conhecemos e entendemos. Agora nós não podemos apresentar de qualquer maneira, nós não podemos falar de qualquer maneira. É necessário nós ter postura e caráter para se conversar com Deus que nós ouvimos, entendemos e compreendemos. Essa mulher, ela sabia o Deus que servia, e ela sabia também o profeta que estava na terra. Tem muitas pessoas no dia de hoje que não crê mais nos profetas. Tem homens de Deus, mulher de Deus, ela não pode falar em mistério, ela não pode falar e entregar profecia, mas ela tem Deus sobre a vida, e quando ela fala, o céu se abre e Deus assina embaixo. Mas muitas vezes nós não queremos ir atrás das pessoas que têm Deus na vida. Muitas vezes nós olhamos para A, para B, para C, e começamos muitas vezes a questionar e perguntar: Senhor, será mesmo, Senhor, que pode acontecer algo sobre a minha vida? Muitas vezes o profeta, ele começa a olhar para si e falar: será que Deus está me vendo? Porque o povo não vem atrás. Estou orando, estou buscando, fazendo por onde, e não estou vendo o povo se humilhando. Mas no dia de hoje, o nosso Deus, acontece algo na vida daquela mulher, e Deus, ele vai entrar com uma maneira sobrenatural na vida daquela mulher. Vai entrar com uma vida agora sobrenatural, porque no momento que falece e começa agora, chega alguém que aquele marido que ela estava tinha feito uma dívida, e agora é hora de ser cobrado. Chegou a data que era para se cobrar a dívida, e aquela mulher, ela não tinha condição. Tem muitas pessoas que esquecem do Deus da providência. Muitas vezes tem pessoas que ela confia no carro, no cavalo, confia na fazenda, confia naqueles bens que tem. Mas no momento que ele faz uma dívida mais alta que não pode pagar, mas ele está contando, falando: eu estou trabalhando e quando chegar o salário eu sei que vou ter. Mas imagina que agora é mandado embora, você vai pagar como? Então vai ficar devendo. Tudo que nós temos que fazer tem que ser orado e perguntado a Deus. Nós temos que ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque no momento que nós não é guiado por Deus, verdadeiramente acontece algo que não era para acontecer. De vez Deus exaltar nossa vida, nós vamos passar por luta, processo difícil. E muitas vezes vamos questionar Deus: por que, Senhor, aconteceu isso? Mas no momento que um homem e uma mulher de Deus, ela ora a Deus, pode vir quem for, ela sabe o que decisão deve tomar, que direção tem que tomar. Aleluia, Jesus. Quando aqueles cobradores chegou para levar o auxílio dela, ela falou: não leve, me dê um tempo para mim pagar essa dívida, me dê um tempo, coloca um tempo aí para me pagar a minha dívida. Calma, não leve não, que eu vou pagar todinha essa dívida. Chegou algo que surpreendeu aquela mulher, que foi a dívida. O cristão também tem que andar sem dever a ninguém. Se comprou, tem que pagar. Se pediu emprestado, tem que devolver. Se falou: eu vou fazer e não faz, é melhor falar que não vai fazer, porque vai ser cobrado de cada um de nós. Jesus, ele vai contar também uma certa parábola a respeito dos homens que no momento que começar a julgar, ele vai ser cobrado em cima daquilo que ele está julgando. E se ele estiver devendo, ele tem que correr para pagar aquilo que deve, porque vai ser cobrado. Muitas vezes nós pegamos algo e nós falamos: não, pode pagar aí, dono do mercado, eu vou pagar em tal dia.
mas não caiu o dinheiro, vai dar uma satisfação, vai se justificar. Senhor, aconteceu um imprevisto, o dinheiro que ia cair na minha conta, o dinheiro que eu ia pegar, não consegui. Converse. A Bíblia fala que é necessário que venham os escândalos, mas ai de que vem o escândalo. Tem pessoa escandalizando o Evangelho e vai ser cobrado dessa pessoa que está escandalizando o Evangelho. Está falando, não tem nada a ver não. Jesus, ele há de dar condição para pagar a dívida. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus abre porta para você pagar a dívida, mas as pessoas fazem ao contrário, abrem mais dívida para pegar e colocar no bolso. Assim, eu vou fazer mais dívida, que eu estou ganhando, eu chego tal dinheiro, eu posso gastar. Nós não podemos mais na igreja fazer tal ato, porque vai ser cobrado. E quando vir a cobrança, não adianta reclamar. E muitas vezes está correndo o risco de perder aquilo de muito valor, que é para você. Ou muitas vezes algo muito importante que você não quer perder. Você já parou para pensar? Tem situação, tem lugares que pessoa deve e morre por 5 centavos, morre por causa de coisas simples. Mas não é porque ele estava devendo. O cobrador vai chegar e vai cobrar e acabou. Ele quer saber como está a tua vida, que você está passando por luto. Se alguém morrer da tua família, ele não quer nem saber. Se você está desempregado, que não tem para comer, ele quer saber se você vai pagar ele. E se você não tem nada para pagar, ele vai levar aquilo que você tem de mais valor. Você já parou para pensar o que você tem mais de valor? Muitas vezes nós achamos aquilo de mais valor é a nossa casa, é o nosso carro, é nossos bens materiais. Mas de valor, o mais importante é a nossa vida. Que dinheiro nenhum pode se comprar com uma vida. É verdade, Deus. Não é comprado com dinheiro, mas foi comprado com sangue daquele que rende e vive para todo sempre. Foi comprado com sangue do Cordeiro. Foi comprado com sangue daquele que vive para todo sempre. Para aquele que é o Verbo que se fez carne no meio dos homens. Foi o sangue dele que foi pago o valor da vida. O cobrador, quando ele veio cobrar um posto daquela mulher, aquela dívida, ele podia falar, vou ficar com a sua casa e vai você e seus filhos. Não, ele olhou para os 2 filhos e falou, eu vou pegar os teus 2 filhos, porque ele é melhor para mim. Ele vai trabalhar para mim, vai ser meus escravos. Você já parou para pensar? Quem é escravo só come na hora que o Senhor dá de comer. Quem é escravo só pode beber água na hora que o Senhor fala, pode ir beber. Só pode parar de trabalhar na hora que o Senhor fala, pode parar de trabalhar. Aquele cobrador foi daquilo mais importante para aquela mulher. No dia de hoje, o nosso Deus também está dizendo para mim e para ti: o que é importante para você? O que é mais precioso para você? Será mesmo que é a sua vida? Se você está devendo, fala, Senhor, fiz uma dívida sem direção, me ajude a pagar. Senhor, crie meio para me pagar. Ou se não, prepare pessoa para me abençoar e pagar minha dívida para mim não ficar devendo. Muitas vezes nós temos o costume de falar, Deus lhe pague, que o Senhor lhe pague. Você já parou para pensar que Deus não deve ninguém? Mas nós fazemos a nossa dívida, nós que devemos, é que nós é mais fácil falar para Deus pagar. Porque nós não temos condição, mas na hora de fazer aquilo nós fazemos. Então Deus, Ele não tem que pagar nada. Porque no momento que nós trabalhamos para Ele, Ele paga nós. No momento que nós passamos um pano na casa dele, Ele
nosso Deus, Ele há de pagar a sua vida. Nosso Deus não deve, mas nós devemos. O nosso Deus ensina a nós ser fiel, andar direito, ser pontual. O nosso Deus manda nós andar sem dever. Porque no momento que aquela mulher, ela lembra, e os homens dão um tempo para ela. Fala assim, tá bom, eu vou te dar um tempo para você pagar a sua dívida. Mas quando eu voltar, e se você não tiver o dinheiro, eu vou levar os seus dois filhos. Eu imagino a dívida daquela mulher e aumentar sobre a vida daqueles dois filhos. Porque aquele homem ia, aquele dono ia pegar, ia fazer bastante de escravo, ia fazer sofrer, ia fazer trabalhar além daquilo que ele imaginava. Você já parou para pensar? Projeto e sonho ia ser perdido daquele filho daquela mulher, por causa de dívida. Muitas vezes nós herdamos algo que não era para nós herdar, mas nós herdamos. E como nós herdamos, nós temos agora que procurar meio para se pagar aquilo, porque nós fazemos parte daquela pessoa. Eu vou fazer um exemplo para você compreender e entender. Imagina que a minha esposa vai no mercado fazer aquela compra gasta, e ela vai embora por uma terra bem longe, e eu estou presente sobre a cidade, aonde ela faz aquela compra. O dono daquele mercado vai olhar e vai dizer para mim, onde está sua esposa? Ela fez tal compra. E se eu sei, a dívida dela vai ser a minha dívida. E quando ela voltar, aquele dono daquele mercado vai cobrar dela se ela não pagar. Se eu não paguei, não vai ser cobrado dela. Mas antes de ser cobrado dela, vai ser cobrado de mim. Porque se ela passar tão tempo, tão longe e demorar muito, vai ser cobrado. Porque o dono quer receber. Ele gastou com a mercadoria. Ele gastou e ele vai querer de volta aquilo, o lucro. E nós também temos que aprender a devolver aqui a Deus. Porque às vezes nós roubamos a Deus e nós não sabemos roubamos aonde? Nas ofertas e nos dízimos. Então nós temos que aprender a devolver de coração para Deus. Deus já preparou o seu serviço, então devolva a Deus. Fala, Senhor, hoje eu vou dar uma oferta de gratidão. Senhor, hoje eu vou devolver o seu dízimo. Tu preparaste para mim um serviço. Não é muito, mas está aqui o teu de volta que o Senhor preparou. Os seus 10%. É que nós falamos, Senhor, me dê, me dê, me dê. Mas quando o Senhor abre a porta, abre um meio de escape, nós não queremos devolver o Senhor. Porque nós olhamos e falamos, R$100 é pouco no tempo de hoje. É muito pouco. Mas é necessário nós devolver os 10% dos R$100. Mas irmão, mas vai fazer falta. Aprende uma coisa, quando nós devolvemos ao Senhor, Ele há de multiplicar. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa dívida, sem orar a Deus, e fiz a dívida. Eu falei, estou trabalhando, vou fazer a dívida. E dava umas parcelas muito altas. E no momento que eu olhei, eu falei, Jesus, entenda uma bola de neve. E eu comecei a orar, Senhor, me dê condição para pagar essa dívida. Porque da próxima vez, Senhor, eu vou orar ao Senhor antes de fazer dívida. O Senhor me deu condição, eu paguei a dívida, paguei tudo. E a pessoa falou assim, você não vai fazer de novo mais me comprar comigo não. Eu falei assim, eu vou comprar de jeito nenhum dessa maneira. Eu devolvo a Deus. Quando nós oramos a Deus, o socorro ele vem. Naquele momento o socorro daquela mulher foi o